Deus está tocando nos lábios de sua igreja. E assim como ele fez com Isaías, Deus quer tocar e mudar as palavras dos seus lábios. A unção profética que estava sobre Isaías, Deus quer derramar sobre você, Deus quer derramar sobre os profetas do final dos tempos. Se você é uma pessoa realmente disponível para a obra de Deus, eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. No vídeo anterior nós falamos sobre as experiências ou as situações que Deus tem promovido na vida de seus servos para habilitar esses mesmos servos para uma obra excelente. E eu não sei o que você tem passado, mas saiba que Deus está promovendo situações na sua vida para que você receba uma unção especial para este período que nós estamos entrando. A unção profética que estava sobre Elias, que estava sobre o próprio Isaías, sobre Ezequiel, vai estar sendo derramada sobre a igreja no final dos tempos. E Deus, ele quer fazer isso com a sua vida e ele já tem começado nesse tempo que nós estamos vivendo. Vai lá comigo em Isaías capítulo 6, vamos ler agora a partir do versículo 6, que diz assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Uma tenaz é uma espécie de alicate, né? Pegou ali a brasa viva e levou essa brasa viva até o profeta Isaías. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o profeta Isaías teve aqui uma experiência maravilhosa. Ele viu ali os serafins. E aqui nesse texto que eu acabei de ler, um desses serafins pega uma espécie de alicate, que o texto chama de tenaz, pega uma brasa viva do altar e vai até os lábios de Isaías e toca nesses lábios. A primeira coisa que nós devemos entender, queridos, é que uma brasa viva tocando os nossos lábios, ou uma brasa viva tocando a nossa vida, provavelmente não deve ser algo agradável. Brasa viva, quente, com certeza ela queima, ela dói. E pode ser que isso esteja acontecendo na sua vida. Algumas situações dolorosas estão vindo sobre a sua vida ou sobre os seus lábios para trocar as suas palavras para que você profetize aquilo que está nos lábios de Deus ou para que você profetize aquilo que está no coração de Deus. Situações que passamos são situações que vão concorrer, que vão colaborar para que estejamos da maneira que o Senhor Deus quer que estejamos. Deus está preparando você para uma obra excelente. E você precisa estar de pé diante do Senhor. Você precisa ser uma pessoa disponível como Isaías ele foi. Todas as vezes que eu vejo preletores falando sobre Isaías, todos eles exaltam, né? E de fato a visão é maravilhosa. Mas muitos esquecem de citar que a brasa viva que tocou os lábios de Isaías provavelmente tocou e queimou Isaías. É óbvio que isso não é nem perto daquilo que Isaías viveu e passaria a viver, mas o fato é que muitas vezes essas situações vão queimar, essas situações vão doer, para nos levar ao nível que o Senhor quer que cheguemos. Agora, Isaías ele tem essa visão maravilhosa, e assim como Isaías foi tocado, assim como os lábios de Isaías foi tocado, Deus está tocando em sua igreja para que as palavras da boca, para que as palavras dos lábios dos profetas do Senhor, a igreja do Senhor, mude. Nós sabemos que existe um tabernáculo no céu, e quando Isaías ele tem aquela visão maravilhosa, ele vê o templo, ele vê o tabernáculo que está no céu. E queridos, todas as vezes que um servo do Senhor que ora, e ele tem uma experiência com o Senhor, significa que coisas estão acontecendo no céu. E todas as vezes que a igreja ora, todas as vezes que a igreja se une para estar em comunhão, orando, buscando a presença de Deus, movimentos acontecem no céu para que mais movimentos aconteçam aqui na terra. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 15, vai lá comigo, Apocalipse capítulo 15,
Vamos ler dos versículos 5 ao 8, que diz assim: Depois destas coisas, olhei e abriu no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecentes e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça. Lembra aqui da experiência de Isaías? O santuário se encheu de fumaça. Assim como Isaías viu aquela experiência, os céus estarão se movendo de novo, estará sendo promovida aquela fumaça, todo aquele movimento no céu para que Deus esteja agindo aqui nessa terra no final dos tempos. Continua aí, versículo 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumpria os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, Deus estará tocando nos lábios de suas testemunhas. Essas testemunhas estarão sendo preparadas através das situações que nós vivemos, situações às vezes difíceis. E aí, a partir desse toque desses lábios, essas testemunhas vão estar orando, os céus vão estar em movimento, repetindo aquela figura que aconteceu com Isaías. E aí Deus estará derramando poder sobre as testemunhas para que o juízo de Deus, os flagelos de Deus aconteça nessa terra no final dos tempos. Vai lá, continua comigo em Apocalipse e olha só o que Deus estará fazendo depois de um movimento que aconteceu no céu. Apocalipse capítulo 11, dos versículos 3 até o versículo 5, que diz assim: Darei as minhas 2 testemunhas, lembra? As 2 testemunhas, judeus e gentios, um grupo especial de pessoas, né, que estarão ali profetizando no final dos tempos. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Lembra que eu falei de Joel? Vestidas de panos de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, como está descrito em Zacarias capítulo 4. Agora olha aqui o versículo 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então, Deus está e estará ainda capacitando as suas 2 testemunhas, o seu povo. Deus estará capacitando algumas pessoas para que essas pessoas estejam profetizando tudo aquilo que está ocorrendo lá no céu. Queridos, eu não sei o que você tem passado, mas saiba que assim como Deus tocou nos lábios de Isaías e tem preparado algumas pessoas para este final dos tempos, saiba que a sua oração está cooperando para aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Não desista, não pare, porque provavelmente tudo isso que você tem passado tem contribuído para que Deus troque as suas palavras e lá na frente você profetize aquilo que está no coração de Deus. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu espero que Deus te fortaleça, porque grandes coisas Deus vai fazer através da sua vida. Até o próximo vídeo.